Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas lições que Paulo nos traz no capítulo 13 do livro de Romanos. O verso 1 diz que desde que não estejam contra a vontade de Deus, devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Verso 3, via de regra, quando somos cidadãos ordeiros e pessoas de bem, não precisamos temer as autoridades. Devemos estar sujeitos às autoridades não somente por medo da punição, mas por dever de consciência, diz o apóstolo Paulo. Verso 8, a única dívida do cristão deve ser o amor. Devemos amar todas as pessoas. Quem ama o próximo cumpre os 6 últimos mandamentos da lei de Deus, assim como quem ama a Deus cumpre os 4 primeiros. Se exige de um cristão submissão às autoridades humanas legítimas, quanto mais a Deus. Mais um verso bíblico que comprova que os 10 mandamentos estão em vigor, o verso 9, pois ele cita aqui os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. E se os 6 últimos estão em vigor, obviamente que os 4 primeiros também. Ele fala aqui em resumo, o resumo da lei é o amor, mas o resumo não invalida a lei, assim como o resumo de um livro não invalida o livro. Verso 10, se não for por amor, guardar a lei é mero formalismo. 11, cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Amém. E a aproximação da volta de Jesus deve nos manter espiritualmente bem despertos. Paulo fala de acordar, despertai, porque a vossa redenção está próxima. Uma mensagem bem ao ponto para aqueles que no Apocalipse são chamados de laodiceanos, aqueles que estão numa condição de mornidão espiritual, de apatia espiritual. O apelo de Paulo é para que essas pessoas despertem, acordem, porque a volta de Jesus se aproxima. Só podemos vencer as batalhas da vida com as armas da luz, diz o apóstolo Paulo. Orgias, bebedeiras, glutonaria, imoralidade sexual, desavenças e inveja são obras das trevas e não combinam de forma alguma com a vida de um cristão. Verso 13, o cristão deve andar dignamente, afinal, é um representante de Deus aqui na terra. E finalmente, no verso 14, só podemos vencer as tentações e nossos desejos pecaminosos se nos revestirmos de Cristo. Você percebe que Paulo continua aqui no livro dele discorrendo sobre a forma como um cristão convertido, justificado, deve levar a sua vida. Ele começou o livro falando da condição desesperada da humanidade. Ele passa depois a falar sobre a solução para essa condição, que é Cristo, que é a justiça que ele nos dá. E em seguida ele passa a falar sobre a forma como esses cristãos devem viver. Basicamente, em resumo, amando a Deus e ao próximo de todo o coração. Se nós amarmos a Deus de todo o coração, nós evitaremos, nós não vamos querer viver de forma pecaminosa, praticando as obras das trevas. E se amarmos o próximo, nós também vamos lidar com ele com um espírito perdoador, com disposição para levar a mensagem para essa pessoa também, porque ela precisa conhecer o amor de Deus. E Paulo, nesse capítulo 13 especificamente, nos dá uma motivação adicional para vivermos na luz. A volta de Cristo se aproxima. Que Deus o abençoe e que essas meditações o ajudem a perceber a importância de viver em comunhão com Jesus, a fim de ter uma vida pura, santificada e em preparação para a segunda vinda de Cristo. Um grande abraço, eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.